Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos tratar de apresentação de dados estatísticos, uma disciplina do curso de Ciências Biológicas. Eu sou o professor Iron Dantas, então vamos iniciar a nossa aula. Os dados estatísticos são resultados que nós apresentamos normalmente em eventos, em publicações científicas, em trabalhos de conclusão de cursos. E o exemplo que eu estou dando aqui é um trabalho que foi publicado numa revista científica, que é a Ciência Médica. Esse trabalho foi publicado em 2006. E aqui estão os pesquisadores e o título da pesquisa. Eu tirei algumas informações, algumas tabelas, alguns gráficos desse trabalho. Aqui está a referência bibliográfica de onde eu tirei esse trabalho. E nós vamos começar falando de variáveis. Isso nós já discutimos em aulas passadas, mas as variáveis elas podem ser variáveis categóricas ou variáveis numéricas. As variáveis categóricas são aquelas que tratam de qualidade. Alguns autores também chamam de variáveis qualitativas. Então, quanto às categorias, se ela tiver duas categorias, nós vamos chamar de variáveis categóricas dicotômicas. Se tiver três ou mais, e se tiver alguma ordem, então nós vamos dizer que essa variável é ordinal, qualitativo ordinal. E se não, ela seria nominal. Por exemplo, uma dicotômica, sim, não. Uma ordinal, onde se nós fôssemos apresentar dados relativos a semestres ou períodos do curso de Ciências Biológicas, então nós teríamos as informações do primeiro semestre, ou do primeiro período, do segundo período, do terceiro período. Apesar de ser números, primeiro, segundo e terceiro, mas nós não vamos utilizar para soma, para cálculos, para qualquer outro tipo ou seja, para qualquer tipo de cálculo, né? Então nós vamos somar primeiro período com mais o quinto período dá o sexto período. Não é assim. Então nós temos primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto. E nominal quando a gente não tem ordenação. Então, se nós fôssemos apresentar dados dos cursos da FANAT, então nós teríamos o curso de Biologia, o curso de Química, o curso de Física. Então, os dados desses cursos não teriam uma ordem. Então, são variáveis categóricas nominais. Do outro lado, aqui nós temos as numéricas. Se elas apresentar apenas números inteiros, como, por exemplo, você for apresentar a idade das pessoas em anos, então nós temos pessoas que têm 5 anos, 6 anos, 7 anos, então são números inteiros. Ou se elas não forem inteiras, elas serão, se forem inteiras nós vamos dizer que são discretas. Se não forem inteiras, assumir qualquer valor, nós dizemos que elas são contínuas. Por exemplo, o peso das pessoas pode ter 60,3, pode ter 60, 70, mas pode ter 70,125. Então são variáveis contínuas. E dependendo desse tipo de variável, nós vamos organizar os dados para uma publicação. Então, as variáveis categóricas, nós poderemos fazer uma distribuição de frequência, poderemos apresentar em forma de tabelas, em gráficos. Aí tem diferentes tipos de gráficos, a gente pode falar gráfico de barra, gráfico de setores, bom, tem vários tipos de gráfico, né? E aqui eu falei apenas de dois tipos, né? Vamos apresentar aqui uma tabela com as variáveis categóricas, e aqui nós temos uma tabela com título, né? Tabela 1. Aqui a informação de que trata, então são dor dentária para indivíduos adultos com maior ou igual a 20 anos, né? O total de pessoas que foram verificadas nesse estudo, o local e o ano. E aqui nós temos as variáveis, uma variável categórica nominal. Na verdade é dicotômica, né? Se apresentou dor dentária nos últimos 6 meses, sim ou não. Dos 2.752, 487 apresentaram e 2.266 não. E aqui apresenta uma distribuição de frequência, né, apresentando em porcentagem, onde os 2.752 representa 100%, 17,66 apresentaram dor dentária e 82,34 não apresentaram. E aqui embaixo nós temos onde foi publicado esse trabalho. Outra forma de apresentar, também com as informações, só que nesse caso é uma figura em forma de gráfico, e aqui nós temos um gráfico de barras, onde com as mesmas informações, 2.266 não apresentaram dor dentária e 486 apresentaram dor dentária. E aqui está
estão as informações aqui embaixo. Uma outra forma de apresentação aqui, num gráfico, uma figura em forma de pizza, né? Também porcentagem, 17,66 sim, 82,34 não, e aí vai depender de como o pesquisador, a pesquisadora quer apresentar os seus dados da forma que fique mais visíveis, melhor de o leitor interpretar. Com variáveis numéricas, então a gente pode apresentar em forma de distribuição de frequência, com tabelas, com histograma e com polígono de frequências. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então aqui nós temos essa tabela 2, com informações também, então seria o número de dentes irrompidos em crianças. Eles verificaram 359 crianças, essas crianças tinham 6 meses de idade, aqui está o local e o ano onde foi feito o trabalho. Então aqui tem os dentes, criança que não apresentou dentes irrompidos, até a que apresentou 6 dentes irrompidos. Aqui está a frequência absoluta, ou seja, 273 não apresentou, né, enquanto que somente uma apresentou 6 dentes, e aqui está o total, 356, apesar de dizer que foi 359, tem informação aqui, ó, 3 crianças não puderam ter seus dentes examinados. Aqui nós temos uma frequência relativa, onde o total vai dar 100%, mas temos 76,69, ou seja, a grande maioria, na idade de 6 meses, ainda não tinha dentes. Aqui a frequência absoluta vai combinada, ou acumulada, e aqui a frequência relativa acumulada. Outra forma de apresentar aqui, nós temos dados que são contínuos. Então, peso ao nascer em gramas. Então, a mesma coisa, nós temos as tabelas, aqui a tabela e as informações. Então, peso ao nascer de 1 kg até 2, nós tivemos apenas 24 crianças, de 2 a 3, 148, 3 a 4, 172, e de 4 a 5 quilos nós tivemos 15 crianças, um total de 359. E aqui nós temos a frequência relativa em porcentagem, e nós podemos ver aqui que entre 2 e 4 quilos, né, está 83, quase aqui, em torno de 83% das crianças nasceram entre 2 e 4 quilos. Quando a gente vê entre 2 e 3, está 41, e entre 3 e 4 dá 47,9. Então são dados, da forma que ele está apresentado, fica fácil do leitor ou da leitora estar entendendo como é que foi esses resultados. Também podemos apresentar isso daqui em forma de histograma. O histograma representa a área, né? E são também por intervalo de frequência, então nós vemos aqui entre 1 e 1,5, aquele que fracionou mais, né, entre 1,5, entre 1,5 e 2, entre 2 e assim sucessivamente, e dá para a gente ver que essa distribuição tem uma forma de uma distribuição aqui aproximando da distribuição normal. Então nós temos a figura, né, o gráfico chamado de figura, e a informação também aí embaixo, a distribuição do peso, o N, o local que foi feito o trabalho e o ano. Aqui nós temos uma distribuição do peso ao nascer, mas aqui está na forma de uma ogiva, né? Onde nós temos pontos centrais da distribuição de frequência, eles estão ligados. Nós temos aqui agora uma tabela cruzada, onde nós poderíamos ter, né, duas tabelas, uma considerando aqui o tabagismo, sim, se teve tabagismo, levando em consideração fumante, ex-fumante e não fumante, e outra tabela com não. Mas aqui a gente conseguiu juntar as duas tabelas, então eu tenho aqui na vertical aqui o tabagismo, se foi fumante, ex-fumante ou não fumante, e a dor dentária aqui levando em consideração se teve dor dentária ou não. Então aqui nós temos a tabela cruzada. Podemos apresentar aqui uma relação entre duas variáveis. Aqui eu tenho o peso em quilograma e aqui a altura em centímetros. E aí nós vamos ver essa relação entre peso e altura. Então esses gráficos de ponto, né, são bem fáceis da gente entender, e é muito comum a gente estar publicando trabalhos desse tipo quando a gente procura ver correlação entre as variáveis. Aqui também, apenas mostrando de uma forma maior para ficar mais visível. Então, algumas normas nós temos que seguir na confecção de tabela e de gráficos. Então, vou falar aqui de tabela. Primeiro, ela tem que ser autoexplicativa. Outra, o valor tem que ser o mesmo, ou seja, com o número de casas decimais. Tem que ter um título. O título vai mostrar o que está sendo apresentado, como eu vim falando anteriormente, onde e quando os dados foram coletados. A estrutura da tabela tem linhas horizontais que delimitam o cabeçalho e faz o fechamento, né? E ela é aberta nas extremidades. E aí, se tiver alguma explicação, elas são adicionadas ao rodapé. Então aqui está o exemplo, né? Então
Diz aqui o que é a tabela, o título com as informações. Aqui que nós falamos, ela é aberta dos dois lados, senão ela deixa de ser tabela e passa a ser um quadro, né? E aqui está o corpo da tabela. Se tivesse alguma informação, viria no rodapé. Então aqui eu estou apresentando uma tabela que ela não está dentro dessa configuração. E aí eu estou mostrando aqui para vocês e estou fazendo essa pergunta aí para você responder. O que é que se entende nessa tabela? Você pode até desconfiar o que seja, né? Mas qual é o problema dessa tabela? Diz aqui que é síntese de caso óbitos, incidência e mortalidade, e tem todas as informações aí, Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Sul e Nordeste, tem os números de casos, de óbitos, incidência, mortalidade e atualização. Então, com base no que nós discutimos, o que é que essa tabela aqui tem de problema, o que é que tem, qual é o problema dela. Para gráficos, nós temos também algumas normas básicas. Então, essa do título, ela é referenciada como figura, então não se coloca gráfico 1, gráfico 2, coloca figura 1, figura 2, figura 3. Os eixos devem ser identificados pelas variáveis, tem que deixar clara a escala que está se utilizando, se é em porcentagem, se é em número de observações. Da mesma forma, as explicações adicionais vão no rodapé, e o gráfico, ou a figura, ela tem que ser interpretada sem necessidade de recorrer ao texto. Então, se você mostra o gráfico, o leitor poderá interpretar esse gráfico sem precisar ler todo um texto para explicar o que é que o gráfico está representando. Então, aqui está o exemplo, né? Então, nós temos o eixo do Y, o eixo do X, né? Que está a altura em centímetro no eixo do X. No Y tem o peso em quilograma, informando a relação entre peso e altura, o local, e também aqui a figura, diagrama de pontos, então está tudo informado aí. E aqui nós temos uma outra figura, até coloquei aqui em texto por essa tabela, na verdade é tabela, é por essa figura. Nós temos casos novos de Covid-19 por semana epidemiológica de notificação. Temos os casos novos, mas eu pergunto para vocês o que é que vocês entendem nessa figura e qual é o problema nessa figura, o que deveria ser corrigido. Essa outra mesma aqui também, nós temos uma curva de crescimento aqui, dados acumulados de Covid-19 por data de notificação. Tem algumas informações aí, eu também pergunto qual é o problema nessa figura, não é nessa tabela, o que é nessa tabela. O que é que se entende nessa figura e qual é o problema dela, o que é que ela está faltando aí para ficar dentro das normas, ou mesmo para você que está assistindo essa aula aqui entender o que é que está representando essa figura. Bom, vamos ficando por aqui. Na próxima aula continuaremos o assunto de estatística aplicada à biologia 1. Então espero ter atendido a expectativa de vocês e até a próxima aula.